Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel. Oh, Rebarabasheira Garabahai. Ye Roroshere Berikandara Harabahai. Daniel capítulo 2, verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com um barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento,
mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Amém. Glória a Deus. Vamos ler ainda Daniel, capítulo 10, e verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vamos ler o verso 20. Podemos ler o 19 também. Glória a Deus. É tão bom ler a Bíblia, vamos ler o 18. Estava tentando poupar tempo com a leitura, a Bíblia não vale a pena. 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Glória a Deus. Vamos ler agora Atos, capítulo 4, e verso 26. Atos, capítulo 4, e verso 26. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 12.
Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui está nos trazendo um resumo da história da humanidade. E a palavra de Deus, ela nos traz aqui o histórico desde o tempo de Daniel até os momentos atuais, entrando no futuro. Evidentemente que hoje eu tenho só 25 minutos, não vou conseguir avançar muito neste tema, mas se Deus orientar, poderemos continuar na próxima terça-feira. Mas a palavra de Deus aqui nos fala que toda a história da humanidade, ela gira em torno de uma guerra, a guerra do dragão, a guerra do diabo, a guerra de Satanás contra o plano de Deus aqui na face da terra. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, eu iria citar, mas podemos ler, pode colocar na tela, por favor. Gênesis capítulo 3 e verso 15, a palavra de Deus fala a respeito desta guerra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, aquela mulher que fala lá em Apocalipse, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A palavra de Deus está dizendo aqui que toda essa história da humanidade consiste nessa batalha. E diz a palavra de Deus que nesta guerra, Satanás, segundo a profecia do próprio Deus, poderia ferir o calcanhar deste varão que nasceria da mulher. Sabemos, irmãos, que este varão, esta semente da mulher é Cristo. E sabemos que o seu corpo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, não somente a igreja é o corpo de Cristo, não somente a igreja que vive na terra, mas também a igreja que já está com o Senhor. Todo este é o corpo de Jesus, a igreja é o corpo de Jesus. Mas a igreja que está na terra é o calcanhar de Cristo. O calcanhar é a parte do corpo que está em contato com a terra. A Bíblia diz que Satanás poderia ferir o calcanhar. O diabo não pode ferir quem já não está mais em contato com a terra. Uma vez que saímos daqui, uma vez que saímos deste corpo e entramos para estar diante do trono do Senhor, nunca mais Satanás pode nos ferir. Mas enquanto estamos em contato com a terra,
Enquanto estamos como calcanhar, ele pode ferir. Ele pode se levantar e ele quer tragar, ele quer destruir. Ele quer atingir as nossas vidas. E a palavra de Deus, então, mostra-nos que nesta batalha, nesta guerra, Deus, então, revela-nos que existem principados, existem príncipes. O reino de Satanás, disse Jesus, é muito organizado. Jesus disse que o reino do diabo não está dividido. E por isso Satanás mesmo condenado, veja, irmão, Satanás mesmo condenado, Satanás mesmo sem ter a autoridade que Deus tem, mesmo sem ter a autoridade que Jesus tem, ele continua incomodando e continua ferindo o calcanhar de Jesus diante da sua unidade. A força de Satanás está na unidade do seu reino. Jesus disse que esta era a razão pela qual seria impossível ele estar expulsando demônios por Beelzebu, porque o reino de Satanás não está dividido. Veja o quanto uma família de crentes, quanto que um crente pode perder pelo fato de estar dividido, o casal dividido, a família dividida, a congregação dividida, você dividido com alguém. Mas Satanás não. Satanás tem uma organização, e a palavra de Deus nos mostra então que nesta organização de Satanás, ele procura lutar contra o projeto de Deus. O projeto de Deus na terra então se dá por meio de um povo, a quem Deus escolheu, chamado povo de Israel. Seria por meio desta mulher, o povo de Israel, que nasceria Jesus. E a palavra de Deus, então, apresenta-nos aqui a história de impérios sobre a terra. Estes impérios são impérios que estão envolvidos com o centro do mundo. O centro do mundo é Israel. O centro da história é Israel, porque por meio de Israel nasceria Cristo. E toda esta terra foi criada por meio de quem Cristo gerou, ou para a quem Cristo gerou, que é a igreja. Então, por esta razão, a história do mundo, ela gira em torno de Israel. E por esta razão, então, Deus fala aqui, em Daniel capítulo 2, nós vamos estudar um pouco agora, a respeito dos impérios mundiais que existiriam até o fim, até que Cristo estabeleça o seu império durante o milênio. A palavra de Deus então profetiza a respeito de impérios que estariam envolvidos com Israel. Sabemos que não são somente estes os impérios que se levantaram sobre a terra. O Império Chinês, por exemplo, dominou todo o Oriente, foi um grande império. Aqui na América Latina nós tivemos os impérios, o Império Inca, tivemos o Império Azteca. Por que Deus não fala no Império Inca? Por que Deus não fala no Império Azteca? Por que Deus não fala no Império Chinês? Porque estes impérios não estariam envolvidos com essa história bíblica, a história de Israel e, consequentemente, a história da igreja. Então veja, agora Deus começa a falar a respeito do futuro. Deus vai falar aqui a respeito de uma história que até hoje já tem 2.500 anos. Olha uma profecia, você profetizar 2.500 anos na frente. Esta é a grandiosidade da profecia, ou mais de 2.500 anos. Essa é a grandiosidade da profecia de Daniel.
Agora, Daniel, então, ele fala no capítulo 2 a respeito do império do momento, que era o império caldeu, do qual Nabucodonosor era rei. E agora, então, ele fala a respeito do império caldeu e diz para Nabucodonosor que naquela estátua que Nabucodonosor tinha visto no sonho, ele, como representante do império caldeu, representava o rosto, a cabeça de ouro. Diz então: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Daniel capítulo 2, verso 38. Depois Deus continua explicando para Nabucodonosor e para nós também: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. O império que se levanta imediatamente, preste atenção aqui, o império que se levanta imediatamente depois do império caldeu é o império medo-persa. E a palavra de Deus então mostra-nos que Daniel pôde ver o primeiro cumprimento da sua profecia. Daniel teve a oportunidade de viver em dois impérios mundiais. Mundiais aqui vamos dizer do Oriente, de toda aquela parte do mundo onde no meio está Israel. Daniel, então, agora pode ver já o primeiro cumprimento da sua profecia quando chega à Pérsia e domina sobre os caldeus. E a palavra de Deus nos mostra aqui, em Daniel, no capítulo 10, que o anjo que veio falar com Daniel revela agora lá no capítulo 10, no verso 20, qual seria o império seguinte, depois dos persas. Veja, Daniel profetiza para Nabucodonosor: depois de ti vem outro império. Nabucodonosor morre. Daniel continua vivo e vê o cumprimento da sua profecia. Se levanta o império persa. Na vigência do império persa, ele tem então esta experiência de Daniel capítulo 10. E a palavra de Deus aqui nos mostra então desta grande potestade que está agindo no mundo espiritual, dominando aquele grande império. E diz a palavra de Deus então, 10, 20, Daniel 10, 20, está aí na tela, vou pedir que procure acompanhar, Daniel 10, 20, Deus agora revela, olha que coisa impressionante, irmãos. A história do mundo está nas mãos de Deus. Deus revela agora qual seria o império seguinte. E diz: e eis que virá o príncipe da... Eis que virá o príncipe da... Eis que virá o príncipe da Grécia. Agora veja. Aleluia. Glória a Deus. Ele está falando aqui de principados. Ele não está falando aqui de pessoas. Ele está falando aqui de demônios. Ele está falando de demônios, de espíritos malignos que dominam nações. E este império que vem depois, o terceiro reino, o reino de bronze, que teria também domínio sobre toda aquela terra, veja, este império
na verdade, não era grego. Na verdade, não era grego. Alexandre, primeiro seu pai Filipe, depois Alexandre, eles eram da Macedônia. Eles eram da Macedônia. Eles não eram da Grécia. Mas por que a Bíblia fala que o príncipe da Grécia viria? Porque Alexandre, embora sendo da Macedônia, ele estudou na Grécia. E ele se apaixonou pela cultura grega. E quando Alexandre vai conquistar o mundo, ele não leva a Macedônia, ele não leva a cultura grega. Ou melhor, ele não leva a cultura macedônica, ele leva a cultura grega. Ele leva a influência grega. Ele leva aquele domínio, aquele espírito que estava agindo sobre a Grécia. O que vai com ele, a ação maligna que vai com ele, não era a ação da Macedônia, era a ação da Grécia. Então veja, irmãos, olha os detalhes de Deus. Deus estava falando aqui para o nosso irmão Daniel a respeito de principados. Ele diz, olha, eu vou lutar contra o príncipe da Pérsia, mas depois virá o príncipe da Grécia. E veio Alexandre o Grande, da Macedônia, mas que leva a cultura grega, que leva a influência que existia na Grécia. Ele leva a língua grega, ele leva o teatro grego, ele leva os esportes gregos, ele leva o estilo de vida grego e espalha pelo mundo. E espalha pelo mundo. E agora, a palavra de Deus nos fala que se levanta então agora o último império. O último império. E o último império que se levanta então é o Império Romano. Veja, Deus está falando aqui que o último império que se levantaria seria o Império Romano. Pastor Humberto, será que Deus se enganou? Será que Deus se enganou? Porque o Império Romano caiu lá antes do ano 500. Os bárbaros tomaram Roma antes do ano 500. Será que Deus se enganou? Veja, Deus está falando aqui de principados. Deus está falando aqui de influências. Deus está falando aqui de domínios, de potestades espirituais. Agora vamos ver o Império Romano. Vamos jogar aí na tela o mapa. Vocês vão entender o que Deus está falando e vamos chegar na Ucrânia. Daqui a pouquinho vocês vão entender o que está acontecendo na Ucrânia. Aleluia. Aqui nós estamos vendo o Império Romano. Para que as pessoas possam se localizar, o senhor pode colocar o mapa mundi? Será que a gente consegue colocar o mapa mundi? Vamos colocar o mapa mundi. Aqui está o mapa mundi. Pode colocar o cursor na Europa, faz favor? Põe o cursor na Europa. Irmão Tiago, irmã Valquíria, aí pode nos ajudar. Põe o cursor na Europa. Faça uma volta assim na Europa. Consegue? O cursor consegue? O cursor conseguiu? Ali está o cursor. Obrigado. Muito bem. Ali está a Europa. Está vendo ali o cursor fazendo a volta na Europa? Muito bem. Agora vamos
colocar o mapa da Europa, só o mapa da Europa. E depois vamos colocar o mapa do Império Grego para você entender. Ó. Aqui está o mapa da Europa. Põe o cursor ali em Portugal, por favor. Ali em Portugal, dali que nasceu o Brasil, Espanha, do lado. Aí mais para cima, para o norte ali, França. Depois lá Bélgica. Não, ali do ladinho da França. Ali temos Bélgica, não, para cima da França. Isso, Bélgica. Ali está a Holanda, ali está Luxemburgo. Para a direita, vamos chegar na Alemanha. Um pouco para cima, na Dinamarca. Ali agora para a nossa esquerda, para o oeste, vamos chegar na Inglaterra. Ali está a Europa. Vamos baixar, sair da Europa. Ali está a África, o norte da África, estão vendo? Ali está a África. Muito bem. Agora vamos para o mapa do Império Romano. Vamos viajar na Bíblia aqui. Vamos entender o que Deus está falando. Então veja. Essa parte escura de baixo, essa parte aí marrom de baixo, é a parte da África que foi dominada por Roma. Pode acompanhar o cursor, faz favor? Desde lá da ponta, desde lá do extremo oeste. Aí naquela entradinha ali, está vendo aquela partezinha branca? Ali é a entrada do mar Mediterrâneo. Essa parte branca que vocês estão vendo aí no meio de tudo preto, toda essa parte branca aí, esse é o mar Mediterrâneo. Vocês podem ver que o mar Mediterrâneo era todo cercado pelo Império Romano. Por isso, os romanos chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, o mar nosso, porque eles tinham dominado toda a volta do mar Mediterrâneo. Ali embaixo, no sul, nós estamos vendo então a parte do Império Romano na África. Tudo isso aqui é África, tudo isso é África. Vai subindo, né? Tudo isso aqui é África. África até aí, até ali, vem vindo para cá, para o meu lado. Vem vindo, tudo isso é África, vem vindo. Aí separa a África e começa a Ásia. Vai indo, vai subindo, vai rodeando o mar, vai rodeando o mar, vai. Aí termina a Ásia, pula ali e começa a Europa. Então, o Império Romano atingia 3 continentes: Europa, Ásia e África. O Império Romano era tão grande, irmãos, era tão grande, que ele seria hoje o tamanho dos Estados Unidos. Vamos botar a superposição do mapa dos Estados Unidos com o mapa do Império Romano. Ó, aí nós estamos vendo o mapa dos Estados Unidos, certo? E desenhado em caneta, estamos vendo o mapa do Império Romano. Então, o Império Romano era do tamanho dos Estados Unidos. Essa é a comparação de tamanho geográfico. Evidentemente que no meio ali estava a parte alagada do mar Mediterrâneo. Mas em extensão territorial seria do tamanho dos Estados Unidos. Então Deus estava dizendo que dentro da política divina, da geopolítica divina, esse seria o último império. Porque esse seria o último grande império a ter a ver com todo o projeto divino, projeto relativo a Israel. Vamos voltar lá para o mapa da Europa. Eu não sei se tem como dividir a tela, o mapa da Europa e o mapa do Império Romano. Ali está sobreposto. Está sobreposto. Então veja. Aquela parte ali em caneta marrom, ali nós estamos vendo então
onde era o Império Romano. Estão vendo aquele risco de caneta marrom? Estão vendo? Então tá bom. Então veja, vamos começar lá pelo sul. Lá pelo sudoeste, lá bem na pontinha. Põe o cursor lá, por favor, lá em Portugal. Aqui. Portugal fazia parte do Império Romano. Vem mais para o leste. Espanha fazia parte do Império Romano. Certo? Mais para ali, França fazia parte do Império Romano. Vem para a botinha ali, a Itália. Está vendo aquela bota ali? Aquela bota é a Itália. Itália, ali que estava Roma. Continua existindo Roma ali. Dali que se originou o Império Romano. E o Império Romano, dentre os povos que iniciaram o Império Romano, estavam os latinos. De onde vem a nossa língua? A nossa língua vem do... De onde vem o português? De onde vem o espanhol? De onde vem o francês? De onde vem o italiano? De onde vem o romeno? Que está ali em cima, do latim. Então veja, olha o que eu vou dizer agora para vocês. Olha o que eu vou dizer. Nós vivemos na América. Nós vivemos na América. Isso quer dizer que nós vivemos na América Romana. América Latina é América Romana. Nós vivemos na América Latina. Nós somos latinos. Portanto, nós somos romanos. Nós somos a extensão daquele império. A nossa cultura sai dali. O nosso direito, o direito brasileiro, tem o berço lá. Os nossos nomes científicos. Você gosta... Quem gosta de tomar chimarrão aqui? Levanta a mão. Quando você toma chimarrão, você está tomando um chá da planta Ilex paraguaiensis. Ilex paraguaiensis é que língua é isso aí? Latim. Latim. Nossa origem é latina. Amém? Agora olhe só. Olhe lá. Pode colocar aquele com risquinho. Olha. Vamos subir para o norte. Como é o nome daquela ilha lá em cima? Hã? É Inglaterra. Lá é Inglaterra. Certo? Fazia também parte do Império Romano. Qual é o grande país que saiu da Inglaterra? Qual é o grande país da Inglaterra? Estados Unidos. Até o símbolo dos Estados Unidos, o símbolo do exército americano é o mesmo símbolo do exército romano. A águia romana. França. Império Romano. Itália. Império Romano. Toda aquela região chamada dos Balcãs ali, Império Romano. E agora olha o mistério, irmãos. Olha o mistério. Isso eu creio que vai acontecer no futuro. Isso vai acontecer no futuro. Todo o norte da África, onde era Império Romano, ali é o nascedouro do islamismo. Ali é o nascedouro do islamismo. Hoje eu vou dar um apanhado geral, e nós vamos entender muita coisa.
Então veja, olha o que Deus está dizendo que iria acontecer. Deus está dizendo que este grande bloco do Império Romano seria o último império. Agora Deus começa a mostrar algumas características deste império. Deus diz, olha, pergunto para vocês, o que é mais duro, ouro ou prata? O que é mais duro, ouro ou prata? Não, a prata. O ouro é tão mole que você não pode fazer uma aliança de ouro puro. Você tem que fazer uma liga. Senão ela ficaria tão molenga que não ia amassar. O ouro, bem mole. A prata, mais duro. Qual é agora o mais duro, bronze ou prata? Bronze. Qual é o mais duro, bronze ou ferro? Ferro. Esse último império seria o mais duro, mais poderoso, mais duradouro. Mas, diz a Bíblia, que seria mesclado com o barro. Ao mesmo tempo forte e ao mesmo tempo frágil. Então nós vemos que este império, e veja, e outra coisa interessante, barro com ferro se liga? Não. Mas embora barro com ferro não se ligue, eles estariam juntos. É exatamente isso que acontece em todo este império. Em toda esta herança que vem do Império Romano, ela forma uma coisa só. Ela forma uma coisa só que em política se chama de o Ocidente. O Ocidente. Mas não são uma coisa só, não são coesos. Estão ligados, mas não se grudam no outro. Agora veja, irmãos, vamos voltar para o mapa da Europa. Vamos olhar para o mapa da Europa. Olha ali está o Império Romano. Pergunto, a Alemanha estava no Império Romano? Estava ou não? Não. Aí quando a Alemanha quis lutar contra este Império Romano, que não estão juntos, não se grudam, o que aconteceu com a Alemanha? Todo o Ocidente se uniu contra a Alemanha. A Rússia estava no Império Romano. Quando a Rússia então vem se meter, o que acontece? Todos os países se unem para lutar contra a Rússia. Porque Deus disse que tudo isso seria um só império, é o último império. É o último império. Mas, pastor Humberto, se esse é o último império, e é o império de ferro e barro, que não se gruda, que não se liga, que não são a mesma coisa, mas são um só império, e se ele não tem um rei, por que esse negócio se mantém junto? Quem é que governa isso? Quem é que está por trás disso? É o príncipe do Império Romano. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos ver, irmãos, nós vamos ver que quando que esse Império Romano, agora vamos fazer algumas perguntas para vocês.
Quem foi que destruiu Jerusalém? Quem foi que destruiu Jerusalém? Império Romano. Quem foi que destruiu o templo? Quando a gente chega em Roma, irmãos, quando a gente chega em Roma, se um dia você visitar Roma, perto do Coliseu, tem um monte que ali estava o centro de Roma, estava o Fórum Romano. Quando você chega ali, o primeiro monumento que você enxerga é o Arco de Tito. É um arco parecido com este arco que tem ali na Redenção. Sabe aquele arco na Redenção, grandão assim? Quem já viu ali na praia do Parque Farroupilha, ali perto do Brick da Redenção, não tem aquele arco grande? Me parece que é o Arco da Vitória. Tipo de um pórtico. Lá em Roma tem. É o Arco de Tito. Quem foi Tito? Foi o general que destruiu Roma e que depois se tornou imperador de Roma. O que tem no Arco de Tito? No Arco de Tito tem em relevo um gigantesco painel dos romanos carregando a arca. Ou melhor, carregando o candelabro, não arco, candelabro. O símbolo de Israel. Humilhando, tentando humilhar o rei, o Deus de Israel. Tentando mostrar que Roma é mais poderosa do que Deus. Amém? Olha que coisa. Agora nós vamos chegar num ponto que você vai entender alguma coisa. Então veja, Roma foi um instrumento para a destruição de Israel, destruição do templo, tentativa de humilhar Jeová. Está lá até o dia de hoje, 2000 anos depois, está lá o arco, denunciando a ação de Roma contra Deus, contra o templo, contra Jerusalém. Está lá. Agora escute. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá, volta para Atos 4:26. Vamos lá, vamos ler Atos 4:26. Pode colocar na tela aí. Vamos juntos. Levantaram-se. Por quê? Pôncio Pilatos era da onde? Pôncio Pilatos era da onde? Pôncio Pilatos era da onde? E Herodes era rei da onde? De Israel. Aí junta gentios e veja, não foram os romanos que foram lá para prender, para escravizar Israel, foi ou não foi? Foi. Os romanos estavam lá contra Israel. Estavam lá para dominar Israel. Estavam lá para humilhar Israel. Foram lá para destruir o templo de Jerusalém. Mas quando este príncipe de Roma consegue convencer os judeus, os inimigos se unem contra o ungido. Aleluia. Olha a ação do dragão para destruir a igreja, para destruir o varão. Glória a Deus.
Agora eu pergunto para vocês, quem foi o maior inimigo da igreja primitiva? Quem é que perseguiu a igreja primitiva? Quem é que prendeu Paulo? A pedido de quem? A pedido de gente de Israel. Veja, a Bíblia não fala Israel, a Bíblia fala gente de Israel. Não é Israel como um todo, mas gente de Israel. A Bíblia não está aí sendo antissemita, não está sendo anti-Israel, mas a palavra de Deus está mostrando que desde a morte de Jesus, quando o diabo consegue juntar o último império com gente de Israel, ele toca no calcanhar. Aleluia. Quem foi que perseguiu Paulo? A Bíblia diz que onde Paulo ia, quem é que ia atrás para denunciar Paulo para as autoridades romanas? Quem é que ia? Quem é que ia? Gente de Israel. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus se cumprindo. Meu Deus do céu, já passou da hora. Vou encerrar. Agora veja, o que a palavra de Deus está nos mostrando. Nós vamos prosseguir, nos demais capítulos de Daniel. A palavra de Deus então mostra que o anticristo vai sair de onde? Do Ocidente. Vai sair deste último império mundial. Então, quando Rússia se levanta contra este império mundial, na verdade Rússia está se levantando contra este espírito que é o espírito do anticristo. Quando China se levanta, no mesmo sentido. Existe um império, do qual nós estamos fazendo parte também, sem se dar conta. E deste mundo, deste império, então, ao que tudo indica, o anticristo vai ser um judeu. Por que ao que tudo indica o anticristo será judeu? Porque senão Israel não o receberia como Messias, não ia aceitar como Messias. E a palavra de Deus nos fala, vamos ler rapidamente, que num primeiro momento, o anticristo, ele vai propor uma ajuda a Israel. Vamos ler Daniel, no capítulo 9, verso 27. Diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então aqui a Bíblia está falando sobre a grande tribulação. Preste atenção. Jesus virá para arrebatar a igreja, começa a última semana de anos das 70 semanas de Daniel. A grande tribulação, então, vai ser essa última semana. A igreja já não vai mais estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Os salvos, os santos, os santos. Então diz a palavra que nesta primeira parte da semana, 3 anos e meio, ele fará aliança. Aleluia.
Então veja, a Bíblia está dizendo então, irmãos, que o espírito do Ocidente, o Império Romano, fará uma aliança então. E sempre que existe essa aliança do Império Romano com gente de Israel, dá problema. Dá problema. O anticristo vai fazer isto. Vão aceitar o anticristo como Messias. E a palavra de Deus diz, irmãos, que, veja, agora isto já é uma interpretação. Sempre que a gente faz uma interpretação escatológica, a gente não pode afirmar, né? Não pode afirmar porque a gente pode estar errando, é uma suposição. O que eu penso agora sobre isto? A Bíblia diz que o anticristo fará firme aliança com muitos. Então, existe a grande possibilidade, irmãos, de esta guerra de Rússia, de coisa aí, tudo vai acabar, há uma grande possibilidade, tudo acabar em acordo. Tudo acaba em acordo. Agora escute. Diz a Bíblia que então o anticristo vai firmar aliança com muitos e vai ser amigo de Israel até 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio ele vai romper com Israel. Por que eu penso que ele vai romper com Israel? Porque tem aquela parte do Império Romano que hoje são os muçulmanos. Então, qual é a única forma do anticristo conquistar os muçulmanos para ele? É rompendo com Israel. Então vai chegar o momento, dá-nos a entender, a gente pode entender assim, que o anticristo vai romper com Israel na grande tribulação. E aí, meus irmãos, Israel ficará sem apoio do Ocidente. Quem é que dá apoio para Israel? É a China? É a Rússia? É a Índia? É o Ocidente. É o Ocidente, é o Império Romano. E chega o momento então que vão romper. Vai romper, possivelmente, porque aí o Império Romano vai voltar a ser íntegro. Porque hoje o Império Romano de hoje, o Ocidente de hoje, é somente a Europa, a parte do norte. Toda aquela parte da África lá está fora do Império Romano ainda, por enquanto. Está isolado. É barro com ferro. Mas chega o momento que tudo vai se unir para destruir Israel de novo. Desde aquele tempo, irmãos, o exército romano, ele tinha uma característica diferente de todos os outros exércitos. Porque desde o tempo do Império Romano antigo, os soldados romanos eram romanos ou não? Grande parte não era romano. Então, exatamente o que Deus falou aconteceu. O exército romano era constituído de gente de tudo que é nacionalidade. Foi isto que, inclusive, acabou destruindo o Império Romano, porque chegou o momento que a maior parte dos soldados romanos não eram romanos. A grande parte eram germânicos. Por isso que eles se viram contra Roma e, perto lá do ano 500 depois de Cristo, Roma é dominada pelos chamados bárbaros.
Porque a maior parte do exército era assim. Era um exército de barro e ferro. Então, meus irmãos, olhando o que está acontecendo hoje, o que nós vemos? Nós vemos a preparação para a vinda de Jesus e a grande tribulação. Eu não sei o que vai acontecer, mas se a Rússia sair fortalecida deste embate que está vendo aí, se a Rússia sair fortalecida, porque veja, a Rússia, é interessante isso, a Rússia hoje é o país que mais defende os princípios morais do cristianismo. A China, embora perseguindo a igreja, a China defende os princípios morais do cristianismo, embora não sendo cristã, mais do que os países do Ocidente. Então, olhando assim, eles estão lutando contra o espírito do anticristo, que está no Ocidente, que vai se manifestar no Ocidente. Ah, pastor, então vamos aplaudir a China e a Rússia? Eles têm um grande problema, eles são contra Israel. E é exatamente aí o ponto que nós vamos chegar no momento, então, em que, se a Rússia sai fortalecida deste embate, por exemplo, possivelmente ela se une ao Irã, e o Irã jura de morte a Israel. E vão peitar Israel mesmo. Então, neste momento, Israel precisará desesperadamente do Império Romano. Aí, mais uma vez, se junta gente de Israel com Pôncio Pilatos. É por isso que a igreja não pode estar aqui. Eu pergunto para você, isso já está começando a acontecer. As grandes cabeças do globalismo que lutam contra os princípios cristãos, que lutam contra isso, são as grandes cabeças do globalismo são judeus. O dono do Facebook, judeu. Os grandes financiadores destas ONGs para a destruição dos valores cristãos são judeus. Eu estou sendo antissemita? Não, eu sou a favor de Israel. Eu luto por Israel, eu oro por Israel. Mas quando se junta gente de Israel com Pôncio Pilatos, é daí que vai surgir o anticristo. Então, meus queridos irmãos, o que nós estamos vendo é um prenúncio de que Jesus está quase voltando. O cenário todo está se preparando para isso. Vocês estão compreendendo todo esse quebra-cabeça? É difícil falar em tão pouco tempo. Jesus pode voltar hoje. Nós vamos ver as demais profecias do livro de Daniel, vai fechando tudo, coisa com coisa, tudo, as pecinhas do quebra-cabeça vão fechando todas. Você vai ver a Bíblia falando expressamente sobre a Rússia, quando fala de Gog e Magog, pena que não vai dar para a gente ler hoje. Então, irmãos, todo esse quebra-cabeça mundial que está aí, está previsto na palavra. 2.500 anos atrás, Deus já falou o que ia acontecer.
Alguém vai derrubar o Ocidente, alguém vai destruir o Ocidente, China vai destruir o Ocidente, Rússia, Ocidente, Oriente, Ocidente. Não, não vai. A Bíblia diz que esse é o último império. É o último império. Só tem um imperador que vai quebrar com tudo. Que vai quebrar com barro, com ferro, com bronze, com prata e com ouro. É a pedra arrancada sem mãos. Oh, aleluia. Oh, Ramacharamagaracharabahai. Quando Cristo vier com a sua igreja depois da grande tribulação. Oh, glórias ao nome de Jesus. Eu não sei se eu expliquei ou se eu deixei mais interrogações pelo curto espaço de tempo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz uma coisa: quando virdes estas coisas, levantai as vossas cabeças. O Senhor está voltando. Aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus. Foi isto que Deus falou para Daniel. Nós lemos ali, vamos voltar a ler em Daniel capítulo 10, e aí vamos encerrar o culto. Aleluia. Glória a Deus. Daniel 10, 20. Imagine, irmãos, Daniel naquela situação. Daniel vendo aquele negócio, meu Deus do céu, é tanto príncipe de Pérsia, os reis da Pérsia lutando, batalhando, e nós aqui nessa situação. E o anjo diz para ele: sabe por que eu vim a ti? Deus está perguntando para você: sabe por que eu mandei meu servo pregar hoje isso aqui? Sabe por que o Senhor está falando isso aqui hoje? Sabe por que o Espírito Santo está falando aqui? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Deus está dizendo: igreja minha, fica na minha paz, porque o Senhor está pelejando contra os principados, contra as potestades. Oh, glórias a Deus. Nós não estamos debaixo de um domínio humano, nós estamos debaixo de um domínio poderoso, celestial, e sabemos, meus irmãos, que por trás de todas essas guerras existem principados. Há um principado na Rússia, há um principado na Ucrânia, há um principado nos Estados Unidos, e eles estão aí para destruir a igreja. Todos eles a uma estão reunidos para destruir o ungido, para destruir a igreja. Mas o anjo está dizendo: eu vou lutar contra o príncipe do Império Romano. Ramagabacharamagai. O Ramacharamagai. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A nossa vitória, irmãos, não está na política. A nossa vitória não está em sair para a rua fazer alguma coisa, não. A nossa vitória está em fazer como Daniel fez. Daniel entrou no jejum, entrou na consagração, Daniel entrou no clamor, e o anjo disse: por tua causa eu vim. Desde o dia que tu aplicaste o teu coração para me buscar, Deus me enviou. E ele disse: eu lutei para chegar aqui, e agora que eu vim falar contigo, eu vou continuar a minha batalha. Quem pode dar glória a Deus? No verso 13, olha o que diz o verso 13. Todos juntos, leiam o verso 13. O verso 13. Aleluia! Aleluia! Olha o que o anjo disse: eu lutei 21 dias contra o rei da Pérsia e não obtive vitória. E veio Miguel e me ajudou, e nós vencemos. Agora olha o que diz o verso 20.
Olha o que diz o 20. Eu vou continuar lutando contra ele, aleluia. Eu vou continuar lutando contra ele. Eu não lutei só para trazer a mensagem para ti, não. Eu vou continuar contigo. Eu vou continuar na batalha. Eu e Miguel, aleluia. Ninguém está comigo, somente o vosso príncipe Miguel. Basta o anjo do Senhor. Nós temos que entrar em batalha, irmãos. A coisa está feia. Eles estão aí ajuntados. Assim como se ajuntaram para destruir Jesus. Eles estão se ajuntando para destruir a igreja. Para tirar a santidade da igreja. Estes principados estão manipulando a cultura brasileira. Olha a cultura brasileira de 30 anos para trás, olha para hoje. O que é a música brasileira hoje? Vamos lá. O que é a música brasileira hoje? Lixo. Funk. Que mais? Rap. Que mais? Pagode. Eles se uniram para destruir a igreja. Mas o Senhor manda o anjo dizer hoje: eu estou com vocês. Se vocês se dedicarem a me buscar, eu vou estar com vocês. E eu vou lutar por vocês. O Espírito do Senhor, diz a palavra de Deus, vindo o inimigo como torrente de água. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Vamos orar, vamos jejuar. Nós não estamos para brinquedo. Eles não estão para brinquedo. Estão destruindo as nações. Estão destruindo a cultura. Estão aniquilando todos os princípios, chamados princípios judaicos cristãos. Princípios de moralidade. Princípios da família. Estão destruindo a sociedade brasileira. Mas tem alguém que está conosco. Se nós fizermos o que Daniel fez. Vamos ficar em pé. Alikama choramanda rabahara bashara bagai. Arabashore bere meganda rabarashara bahala bakada rabahai. Daramashore dirikanda romarashanda larahanda rabakara shore berikai. Vamos orar, irmãos. Vamos lutar contra esse espírito do anticristo. Olhe, assim como Daniel estava lá no meio da Pérsia, num lugar dominado pelo príncipe da Pérsia. Mas o anjo disse: eu vim aqui, eu lutei para chegar aqui, e agora eu vou retornar, continuar lutando contra o príncipe da Pérsia. E o anjo disse mais uma coisa. O anjo disse assim: e depois virá o outro príncipe, o príncipe da Grécia. Eu vou continuar batalhando também. Hoje, nós estamos debaixo desse príncipe do último império.
o império do anticristo. É nesse império que o anticristo vai assumir. É por isso que está se criando todo esse ocidente, por isso que as fronteiras estão sendo abertas. Hoje, meus irmãos, se você chegar na Europa, sabia que na Europa não existe mais fronteiras de país? Se você vai na Argentina, você tem que ir lá na imigração, mostrar a carteira de identidade, vão carimbar lá, botar um... Na Europa, não. Ali, no berço do Império Romano, não. Você chega em Portugal, depois que você chegou lá, você vai entrar na Espanha, vai entrar na França, vai entrar na Itália, não dá nem ver polícia. Você só sabe que entrou num país, saiu de um país e entrou no outro, porque tem uma plaquinha lá. Espanha, França, Andorra, Itália. Não tem mais fronteira. É uma coisa só. Há um príncipe dominando tudo isso. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que lutar. Escute o que eu estou dizendo, estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Ai daquele que não buscar a Deus. Ai daquele que não entrar para um caminho de oração, de jejum. Vai ser atropelado. São os últimos momentos da ação do diabo para tocar no calcanhar de Jesus. Porque breve a trombeta vai tocar e o calcanhar de Jesus vai sair da terra. Ele nunca mais poderá tocar no calcanhar. Aleluia, o corpo de Jesus não vai mais estar tocando nessa terra. Vamos estar para sempre com Ele. Mas enquanto estivermos aqui, estamos suscetíveis a sermos atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Quem pode dizer comigo, ora vem, Senhor Jesus? Quem pode dizer, ora vem, Senhor Jesus? Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Aramagabasharabagarahantarabagarabashai. Anamandarasharaharabashaya. A palavra de Deus está se cumprindo. Jeromai rime sharamando rikandara mandara sharabahai. Robarama sharamandara sharabahai. Senhor Deus, estamos vivendo os últimos tempos da Tua igreja aqui na face da terra. Estamos vivendo os últimos momentos. Os últimos momentos, Senhor, da Tua igreja. Oh, aleluia. O Império Romano está sendo preparado para que o Anticristo o assuma. A pedra já está prestes a ser arrancada da montanha e quebrar todo este sistema do mundo.
Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Arama sharabagandara mandara harabakandara barasharabagai. Rama gamanda rama shandara bagadara shora barahai. Dekama sharastara varasharabahai. Vem, Jesus, vem. Vem esta noite, Jesus, vem esta noite. Jesus, vem, Senhor, vem esta noite. Vem esta noite, Senhor, vem no mês de março. Vem 2022, vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Vem, 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 tua vinda está próxima. Tua vinda está próxima. Tem alguém que não está preparado para a vinda de Jesus? Que está afastado dos caminhos do Senhor, está desviado, não é crente ainda? E quer tomar uma decisão com Jesus hoje, quer entregar a sua vida para Jesus, está preparado para que quando Jesus vier você seja arrebatado juntamente com a igreja? Tem alguém? Levante a sua mão, por favor. Eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não é crente ou está desviado e quer que Jesus prepare a tua vida para o arrebatamento da igreja? Aí mesmo onde você está, levante a sua mão. Vamos orar. Senhor Jesus, salva vidas hoje. Reconcilia vidas hoje. Faz a tua obra hoje. Opera hoje. Toca hoje. Age de forma maravilhosa hoje, Senhor. Prepara os meus irmãos, prepara as minhas irmãs, aquele que não está preparado, aquele que está olhando para as coisas do mundo, aquele que está agarrado, Senhor, nas coisas desta terra. Prepara para que possa subir no dia do arrebatamento da igreja. É no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu te peço e que eu te clamo. Amém e amém. Vamos abençoar uns aos outros dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.